Olá! Bom, vamos para mais uma etapa, então. Eu não sei mais em qual etapa a gente está, mas a gente já fez bastante coisa e agora eu já sei fazer minha pergunta de pesquisa, eu já sei aonde buscar, já sei como buscar, eu já fiz inclusive essa busca, eu já tenho uma lista, eu quero saber o que eu faço agora. Então agora a gente vai para a extração dos dados. É um processo onde a gente vai fazer a coleta de informação dos artigos. Então, vamos começar a escrever. Minuto. Dos artigos incluídos, importantes, né? Porque aqui a gente já decidiu quem vai e quem fica, né? Já passamos por essa fase, a gente já está na lista. Então, a gente tem que aqui, uma coisa importante nesse momento de extração dos dados é de evitar viés de aferição, né? E aí, por isso, peraí, evitar, teremos cachorros latindo ao fundo nesse vídeo. Evitar viés, viés de aferição. E aí, o que a gente pode fazer aqui é revisão por pares, né? Participação de pelo menos 2 pesquisadores de maneira independente para que depois seja feita uma comparação e o que for dispare entre os pesquisadores discutido para decidir que decisão tomar. Tá bem? Nesse momento, é importante realmente ter os juízes, enfim, outras pessoas participando. Ah, tô escrevendo meu texto sozinho, não tenho ninguém para fazer isso. Vai só mesmo. Se tiver tempo, né? Não sei como anda a vida, faz, deixa guardado na gaveta, passa um tempo sem pensar nisso e depois faz de novo. Mas não é a melhor das estratégias, não. Realmente o ideal é que participe mais de uma pessoa e de forma independente. Uma outra informação aqui nessa etapa é que existem ferramentas automáticas para fazer isso, como por exemplo o Robot Reviewer. Eu vou botar o nome aqui para quem quiser dar uma olhada. Robot. O que eu escrevi? Reviewer. Que eu desencorajo, mas eu desencorajo só mesmo porque eu sou uma pamonha e não tenho habilidade com ele. Talvez se eu conhecesse, soubesse usar muito bem, eu te diria para usar. Mas ele faz todo o processo de busca, identificação, extração e, inclusive, essa análise do risco de viés. Dá para ser tudo automatizado. Tem também o Plot Designer dizer, que é uma boa ferramenta, que é um digitalizador de figuras e gráficos. Então, dependendo do tipo de dado que tu for extrair, a planilha que tu for preparar, tu vai precisar de uma ferramenta para fazer isso de forma suave. Tu pode sair dando print, cortando e arrumando as imagens, é uma opção, por que não? Ou pode usar uma ferramenta como essa. Tá bem? O que mais que eu tenho para falar? Vamos para desenho da aula de hoje é a Hilda. Não tem muito a ver, mas a Hilda é tão legal que eu achei que sempre vale a pena colocar ela para aparecer. Primeira coisa que eu tenho que falar hoje, a diferença que há entre estudo e publicação, tá? E aí, revisão sistemática, fonte tá azul, tá roxo agora. A revisão sistemática tem o estudo como unidade de pesquisa. Quer dizer que, às vezes, um estudo, eles são identificados por mais de uma publicação ou relatos, tá?
Então, é importante que você diferencie o estudo da publicação, os quais podem, inclusive, não ter o mesmo número de, de estudo, o mesmo número de estudo pode originar mais de um registro ou publicação, tá? Então, é importante saber disso aqui. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que às vezes o fulano faz ali uma pesquisa na Petrobras, faz uma pesquisa, sei lá onde. E desse banco que ele tem, ele divide o banco, ele gera outros estudos, ele usou mais um instrumento, enfim. Ele gera mais de uma publicação, desculpa. Enfim, a pesquisa, a revisão sistemática, ela trabalha com o estudo, com a pesquisa e com estudo, e aí um estudo pode gerar mais de uma publicação, é preciso ficar atento. Antes de começar essa extração de dados, então é importante você identificar, né, e vincular os artigos no que se refere ao mesmo estudo. Não se aveste, isso parece tipo, o que ela está falando, mas na hora que você começa a mexer, até pelo autor, pela amostra, você é capaz de identificar o que acontece. Mas também existem softwares de gerenciamento de meta-análise que vai te ajudar a fazer isso, tá bem? Próxima etapa é a planilha de variáveis. Aqui é bem importante, porque isso aqui é a revisão sistemática na prática, né? O começo da coisa toda. É abrir, eu trabalho com Excel, né? É abrir uma planilha no Excel com as variáveis determinadas, especificadas e sair organizando todos os seus estudos selecionados dentro dessa planilha, né? Mas antes de fazer a planilha, o que você tem que fazer? Listar as variáveis. Lógico, você tem que saber o que você vai querer ter listado ou não. Quanto mais experiência você tiver com a experiência prévia, né, trabalhando com o construto, mais fácil, mais suave, mais certeiro vai ser essa lista de variáveis que você vai construir. Você vai saber o que vai ser utilizado para revisão ou não e fazer esse formulário, né? Por isso que eu sempre indico uma revisão narrativa antes, para você ter contato com o construto e ter mais ou menos ideia do que fazer. Esse negócio de fazer a lista, ele é bacana porque faz com que tu evite ficar indo e vindo, voltando no estudo, né? Então você já botou lá 30 artigos e aí, mas quais deles, um exemplo bem besta, quais deles eram quant e quais eram quali? Se tu já tá com essa variável na tua lista da planilha para colocar, é só olhar na planilha e pronto, não precisa voltar para ficar lendo tudo, né? Facilita demais a condução das análises, né? E fica tudo no único local. Normalmente a gente usa de cara, lógico, o nome do artigo, o autor, quantidade de autor, data da publicação, né, que é o ano, o tipo de estudo, o tipo de participante. Algumas pessoas na amostra definem a amostra, por exemplo, se é um estudo organizacional, já coloca lá se é público, privado, parará, enfim, essa variável, ela é importante realmente você ter contato prévio com o conteúdo para você saber direitinho quais variáveis você vai colocar na sua listinha. Exposição que a amostra ficou, tipo de exposição ou intervenção feita, o desfecho, se é uma pergunta de pesquisa com desfecho, o tempo, enfim, existe ali vários jeitos de você organizar a sua planilha, de escolher as variáveis, e esse é o momento realmente que você tem que conversar com quem já mexe com isso, com seu orientador, para fazer a lista bem feitinha e segura. Se você deixou alguma coisa, chegou lá no 15º artigo e fala assim, poxa, olha só, noto que o instrumento de pesquisa,
ele é importante, tem gente que usa tal e tem gente que usa tal para pesquisar estresse. Pô, não botei na minha planilha. Você vai ter que voltar, colocar e voltar para os 15 para trás para organizar. É um trabalho a mais, não é o fim do mundo, mas é por isso que nesse momento fazer a lista de variáveis é importante que você tenha realmente senta e toma essa decisão com calma e com seja esperto, né? Seja a palavra saiu dentro da minha cabeça. Estrategista, seja estrategista nesse momento. Não é como eu falei, né? A importância da revisão por pares. Não é essencial, mas é importante que seja feito por pares de forma independente, né? Para eliminar os vieses de extração. Então, essa extração pareada, ela faz, inclusive, que se descreve como isso sendo acontecido, o aceite do estudo, ele fica melhor. Ou então você pode dividir, alguém faz a extração e outro faz a conferência dos dados para saber se alguém errou ali, entendeu que aquele artigo era de um jeito e colocou de outro na planilha. Enfim, quanto mais gente participando nesse momento, melhor. Quando você for, uma outra coisa que tem que ser dita aqui é que quando você for extrair informação, se você estiver trabalhando, sua pergunta de pesquisa envolver desfecho, é importante considerar o tipo de desfecho, né? Se é variável contínua ou categórica, tá? Isso é uma dica que vale para quem for trabalhar. Então vamos botar aqui. Quando acho que é isso. Essa questão do desfecho é mais para quem trabalha na área de saúde, né? Por exemplo, se caraca, que capacidade de concentração. Eu estava tentando achar um exemplo dentro da minha cabeça, né? Em desfecho categórico, se os dados são coletados, são usualmente o número de pessoas. Quando é desfecho categórico, os dados coletados são o número de pessoas que tiveram desfecho e o total de pessoas expostas em cada grupo, era isso que eu ia falar. Mas, enfim, isso aqui é só para quem for usar na pergunta o desfecho. O que mais que temos que falar aqui? Como sempre, não esquece de registrar tudo. Tua revisão sistemática, ela tem que descrever o passo a passo. É isso que separa os homens dos meninos, sei lá como é a expressão. Tá? É boa prática prezar pelo registro seguro e organizado. Então, o registro da extração de dados também. Registro seguro e organizado. Tá? E, além disso, permite acesso ao compartilhamento disso tudo. Você vai fazer uma planilha gigantesca. Isso aqui, esse resultado dessa planilha no Excel, ela vai ser uma planilha muito grande. Inclusive, pode ser que nesse momento da organização dos seus artigos na planilha, você perceba que deu uma falhadinha no que você extraiu e precisa tirar alguma coisa. Não tem problema, pode fazer. Só que tem que registrar e deixar isso de forma acessível. Aqui também tem essa dica do eu uso o Excel, mas pode usar o Google Forms se estiver trabalhando em grupos de pesquisa, né? E aqui tem uma dica de ouro, que é o criar... Tô usando caps, nem precisa. Criar um dicionário
de variáveis e detalhar procedimentos e transformações adotadas. Isso auxilia demais no processo. Eu já participei de uma tentativa de construção de revisão sistemática com um grupo enorme de laboratório e foi uma bagunça, não andou, não deu pé, porque as variáveis elas não eram claras, o dicionário de variável não era claro, então cada um entendia de um jeito e colocava o resultado, a resposta para aquela variável naquela coluna do jeito que entendia. Então o treinamento falhou, o dicionário falhou. Esse negócio de criar um dicionário para variável e detalhar o procedimento é extremamente importante. Todo mundo que estiver mexendo nessa planilha tem que estar entendendo, tem que ser unânime sobre o entendimento de quando você vai falar assim, vamos descrever a cor do questionário, rosa, argenta e preto. Se a pessoa não souber o que é argenta, é para o vermelho, é para o cinza. Então, o dicionário que detalha esse procedimento, que detalha o significado das variáveis, ele é extremamente importante, extremamente útil para o desenrolar da história, tá? Uma outra dica é, nesse momento de extração, o formulário ele tem que ser de fácil manipulação, né? Porque não adianta você ter um formulário cheio de variáveis e zilhões de variáveis que não sejam claras, ou é para botar o quê? É para botar se tem ou se não tem, ou é para botar que tipo. Enfim, quanto mais bem definido, melhor estruturado esse formulário for, mais seguro ele é, em especial quando você estiver trabalhando com mais de uma pessoa. Mas às vezes, mesmo que você esteja fazendo a revisão sistemática sozinho, pode ser que você se embanane e fale assim, caraca, o que eu botei nessa planilha? O que eu queria dizer sobre isso? Tá? As informações que você coloca lá, ela tem que representar fielmente o que está no estudo que você está registrando, né? De forma estruturada e bem organizada. Isso, a dica total de ouro para tudo na vida é a organização, né? Um bom planejamento. Tem que ter um bom planejamento. Antes de começar, organiza sua planilha. Tenha certeza das variáveis. Se não tiver também, tudo bem, porque dá para voltar e arrumar, só vai dar um trabalho a mais. Mas tenha certeza das variáveis. Definiu bem as variáveis? Massa. Faz um dicionário da variável. Detalhe o procedimento que você quer que seja registrado. Ok? E para terminar, temos aqui, vamos falar sobre a tendência que seria do futuro, mas nem é uma tendência do presente, que é o compartilhamento do banco de dados. Fala-se muito que, porque no futuro, não, isso já acontece, assim, a ciência, ela é aberta. A ciência, ela é aberta e ela busca, desde sempre e cada vez mais, promover a reprodutibilidade da pesquisa científica. Seja ela uma pesquisa com dados primários, então eu estou fazendo uma pesquisa com dado primário, aí sim eu tenho que tornar as coisas acessíveis e claras e transparentes. Mas mesmo numa pesquisa como uma revisão sistemática, o banco de dados ele tem que estar acessível e explicado, tá? Para quem tiver dúvidas ou para quem até mesmo, eu acho que ela fez errado, isso aqui é errado. Enfim, o que quer que seja que motive a dúvida da pessoa, ela poder ir lá e acessar e ter ideia do que aconteceu e tirar a prova dos 9. Isso dá força, inclusive, para o seu estudo. Se você mostra todos os seus dados para a pessoa reproduzir depois, mais seguro é aquilo que você está dizendo, né? Essa figura tem a ver, né? Que é tipo, você mostra todos os jeitinhos de desenhar a Hilda para quem quiser desenhar a Hilda poder desenhar. Mas enfim, voltando. Compartilhar, fazer a ciência aberta
ela, além de tornar o trabalho transparente, passível de reprodução, né, ela auxilia para a recondução futura. Então, eu quero fazer algo além disso aqui que foi feito, além dessa produção. Massa, surgiu uma nova hipótese, eu quero dar um novo olhar sobre isso que foi feito. Completamente acessível se você está com tudo organizado e claro e transparente para quem quiser acessar. Alguns periódicos, eles já exigem o banco de dados, quando você submete para publicação, eles já exigem o banco de dados, já faz parte da rotina de alguns autores, né? O que mais? Tem plataforma gratuita de repositório de banco de dados, uma delas é Data Mendeley, essa aqui, que permite que você coloque o banco de forma segura, né? Que aí ela já gera um DOI, que pode ser, inclusive, referenciado na eventual publicação que esse artigo possa virar, né? Tem a GitHub, peraí. GitHub. Que disponibilizar os arquivos também pode ser colocado aqui. Acho que é isso. Aqui são as referências. Você vai notar. Deixa eu ver aqui na tela da gravação. Você vai notar que. Não gostei. Você vai notar que muita referência vem do Cochrane, né? Então, às vezes, quando a gente está falando. Vem aqui. Então, quando a gente está falando de revisão sistemática, às vezes um vídeo que eu gravo aqui, ele é só mesmo o Cochrane mastigado para vocês. Cansei de ver vídeo, não quero mais ver vídeo, ou então, tipo, não achei tal coisa no vídeo. Vai lá aqui, ó. Train Cochrane. Eu não vou clicar porque senão vai bagunçar minha tela toda. Você consegue ter acesso a todo esse beabá direto de lá. Tá benzinho? Continuo sem frase de impacto. Continuo sem saber como finalizar os vídeos. Não penso muito sobre isso. Tô ocupada fazendo roteiros, sobrevivendo à quarentena e tal. Imagino que um dia, se eu quiser sobreviver disso, eu vou ter que regravar todos esses vídeos. Primeiro, porque a edição tá uma porcaria, né? Segundo, porque tá uma porcaria. Terceiro, porque olha a cara, as olheiras de mãe de quarentena. Não dá pra eu ser famosa com uma olheira dessa. Não vai dar. Tá? Um beijo. Tchau, tchau.